Nessa época em que estamos vivendo, muitas, mas muitas pessoas não têm sabido lidar muito com toda a situação. Às vezes porque não estava preparada, quer dizer, quem é que está preparado para viver um terror desse, né? Mas quando eu digo preparada, é que talvez não estivesse preparada o suficiente para entender que tudo aquilo que vem para a gente é por merecimento e tudo que a gente supera também é por merecimento. Mas a força mesmo dessa superação e de tudo que a gente precisa tá lá dentro. Mas as pessoas não sabem disso. E muitas pessoas acabam se afogando em lágrimas o tempo inteiro e esquecem de olhar um pouco para dentro porque não sabem nem aonde buscar tanta força. Mas eu tenho uma amiga que já buscou essa força, não foi nenhuma, nem duas, nem três. Já buscou várias vezes. Já chegou no fundo do poço e renasceu e ressurgiu. E hoje é uma das pessoas mais felizes e lindas que eu conheço na minha vida. E é fato. Ela chama Claudine Zatter. E eu tô aqui com ela para justamente ela falar cadê essa força interior que tu tem lá dentro e que todo mundo tem que encontrar isso. Tu já me fez chorar antes de eu começar a falar. Essa força interior, eu sempre tive fé em Deus desde pequena, desde os 6 anos. A minha mãe me ensinou que com Deus tudo, sem Deus nada. Mas eu fui encontrar a força que tem dentro do nosso ser interior quando eu tive necessidade de sobreviver. Quando eu vi que tudo estava terminado. E quando que eu cheguei a essa conclusão? Quando eu tinha 21 anos e de repente, do nada, fui começando com choro, começando com um pouco de cansaço físico a mais, e memória ruim, consciência ruim, e perdendo apetite, e de repente, em menos de 6 meses, eu estava morando em São Paulo capital, tinha acabado de me formar e estava morando sozinha lá. Em menos de 6 meses eu não conseguia mais fazer as necessidades diárias sozinha. Quando eu digo isso, eu digo, eu não conseguia escovar o dente. Eu não conseguia levantar da cama. Eu não conseguia tomar banho. Eu não tinha força para mais nada. Eu era uma morta viva. Por quê? Porque eu entrei numa crise de depressão profunda, porque na época eu não sabia, mas eu tenho um quadro que se chama transtorno de ansiedade generalizada, que a família do meu pai tem. Meu pai teve depressão, ficou na cama 1 ano. E eu nunca tinha me deparado, eu não sabia o que era. E quando eu comecei a ter os sintomas, a minha mãe e meu pai diziam assim, você tem que ser forte, você tem que se ajudar, você tem que dar conta de sair disso, você tem tudo, não te falta nada. E no desespero, porque quanto mais a pessoa falar isso para você, você tem tudo, não te falta nada, mais você se sente um nada, porque é algo que não é você que decide, né? Aí eu entrei em crise de depressão, que eu cheguei no fundo do poço 3 vezes. Quando eu digo eu cheguei no fundo do poço, eu cheguei na beira da morte. Eu cheguei com vontade de tirar a minha vida. Eu não conseguia fazer mais nada. Assim. É possível, Claudine? É. Eu vivi. E sabe qual o maior sofrimento que eu tive de tudo isso? O preconceito. O preconceito social, o preconceito, inclusive de médicos que não são da área. As pessoas não acreditavam em você? As pessoas levam a doença, que eu diria da mente, que é na mente, que se chama doença mental,
como algo que se dependesse da nossa superação, como se a gente tivesse condições, como se a depressão fosse uma brincadeira, como se a depressão, a ansiedade, o distúrbio de ansiedade, eu estou falando em quadro clínico mais sério, né? Tem quadros mais leves. Como se o distúrbio da ansiedade, como se a depressão, como a síndrome do pânico, eu tinha 5, 6, 7 crises de pânico por dia. Meu Deus, durante 5, 6, 7 anos. Tomando medicamento. E como é que você saiu dessa crise? Então, a decisão é da gente. Eu já estava tomando alguns remédios por dia, já tinha feito terapia em São Paulo, eu tinha crises, eu conseguia viver, mas eu era extremamente infeliz. Porque eu brigava contra a doença estava no meu corpo o tempo inteiro. Você vai me perguntar quais são os sintomas da doença, né? Eu vou falar tanto do distúrbio da ansiedade como da depressão junto, porque eu tive os quadros clínicos juntos, e síndrome do pânico, eu tive os 3 juntos, né? Então, o que eu senti durante esse período de 12, 13 anos? Nos momentos de crise, eu não conseguia ler uma página de um livro, eu não conseguia falar, eu tinha dificuldade de me expressar, eu tinha angústia o tempo inteiro. Você sabe o que é sentir angústia, né? É uma coisa horrível. Eu tinha insônia, não conseguia dormir, eu não conseguia comer, né? Eu não conseguia fazer nada, eu só chorava e queria tirar minha vida. Eu não tinha sentimentos. Que desespero! A pessoa perde os sentimentos. Aí, saindo da crise de depressão profunda, entrando no distúrbio de ansiedade generalizado com síndrome do pânico, que foi que eu fiquei durante o período de 11 anos seguidos, você sente muita taquicardia. O síndrome do pânico é assim, ele começa de repente, do nada, principalmente quando você está parada num lugar, está calma, olha que coisa louca, quando você para o dia. De repente você começa a sentir um desconforto, daí você sente uma sudorese, aí você sente o teu corpo frio, gelado, e parece que o teu sangue vai fugindo. Daí te dá uma taquicardia no coração, o teu coração acelera, acelera, acelera. Aí, o que eu sentia? Eu não sei termo técnico, gente, estou falando em termos grosso mesmo. Pessoa eu como que sentiu como isso. paciente, como vítima da doença, né? E eu senti a sensação iminente de morte, estou morrendo. Eu tive mais de 3.000 crises do pânico durante 11 anos. E durante 11 anos eu gritava e dizia que ia morrer. Eu fui buscar todos os recursos existentes e imagináveis. Hoje eu tenho minha vida 100% equilibrada, há 10 anos. Agora, o que eu fiz para ter minha vida 100% equilibrada há 10 anos? Eu tomo medicamento religiosamente em dia, eu não tenho vergonha de tomar. O medicamento não é o suficiente, para mim não foi, não chegou nem perto, o medicamento sozinho. Eu fiz uma boa terapia, eu estou há 16 anos com a doutora Gilda Balsini, eu faço psicodrama, e eu fiz um trabalho de autoconhecimento, de autoestima fabuloso, e faço ainda, porque eu faço grupo também, faço individual ainda, isso nós estamos falando em 15 anos. Então todas as crenças limitantes, traumas de infância, são até hoje trabalhados, né? E isso ajuda, muito, imprescindível, né? Uma terapia. Até porque você conviver com essa doença pira qualquer um, né? E só que assim, exercício físico eu faço 2, 3 vezes por dia. Quanto eu senti necessidade que o meu corpo precisa de exercício físico, né? Então eu faço yoga, eu faço pilates, eu faço musculação, eu faço tênis, tudo que eu precisar fazer. Às vezes eu chego em casa de noite, eu estou sentindo que a minha ansiedade está maior do que o meu equilíbrio, eu fecho o quarto,
boto uma música e simplesmente eu danço, gente. Eu pulo, eu faço dançoterapia. Olha aí, que boto coisa uma maravilhosa. Música de fundo. Você se conhecer e saber o que você precisa fazer para sair desse sufoco, né? Autoconhecimento, né, Cláudia? Não tomo bebida alcoólica, porque com medicamento e com a crise não dá certo. Da ansiedade não dá certo. Diminui tudo que for coisa estressante, inclusive pessoas tóxicas. Isso é o principal, trabalhos tóxicos, o principal. Pessoas tóxicas, trabalhos tóxicos, coisas tóxicas, elimina da sua vida. Elimina, porque senão você vai eliminar a sua vida. É fato. Você tem que saber até onde você pode ir. Você tem uma limitação, você tem que aceitar a limitação. Você isso eu estou falando quadros clínicos severos. Tem pessoas que têm depressão por uma perda, né? Por exemplo, agora tem muitas pessoas que estão tendo ansiedade mais forte possível, mas não é um quadro, digamos assim, generalizado como o meu, e genético, hereditário, né? E que estão tendo depressão e síndrome do pânico por causa da situação, por causa da calamidade pública, da epidemia. Então, as pessoas que estão passando por isso agora e sentem que não tem mais vontade de ver ninguém, que não tem vontade de conversar, que não estão conseguindo dormir, que perderam o apetite, que tem um choro, não é um choro qualquer, um choro de angústia, um choro de dor, um choro de sofrimento, que começa a perder a capacidade de falar, a capacidade de ler, a capacidade de se expressar, ou que começam a sentir uma ansiedade a ponto de ter síndrome do pânico, né? E que que consegue perceber que não consegue controlar sozinho, que perdeu a qualidade de vida. Por favor, gente, procura um médico, especialista na área, que na minha opinião é um psiquiatra, que é o que trata pessoas com esse quadro clínico. Pode ser que você não precise tomar medicamento, é ele que vai dizer, ou procure um terapeuta que possa te indicar, mas procure ajuda. Eu fui em 3 médicos até hoje, desde os meus 21 anos, por causa desse quadro clínico, né? Todos falam a mesma coisa. Claudine, a pessoa que tem diabetes, ela não tem que tomar insulina para sobreviver? Tem. Ela sobrevive sem insulina? Não. Ela sobrevive sem insulina comendo açúcar? Não. A mesma coisa vocês. Aceita que você é frágil, aceita que você é um ser humano, aceita que você pode ter vindo ao mundo com defeito, aceita que você está passando um momento difícil da sua vida, de uma perda muito grande, de uma fragilidade muito grande, que você precisa de ajuda. Qual é a vergonha nisso? Quantas pessoas tiraram a vida por vergonha de buscar ajuda? Gente, a cada 20 minutos, Fabíola, uma pessoa se suicida no mundo. Gente, nós estamos falando de tirar a própria vida. Eu estudo muito essa área, apesar de não ser médica, porque eu sempre quis entender a doença, os quadros clínicos, né? De todos os psiquiatras, os grandes artigos que eu li, de psiquiatras, grandes psiquiatras de nome renomado, ninguém tira a vida sem estar muito doente. Pois é. Num quadro muito agressivo. E quem convive ao lado de pessoas que estão com a doença percebem. Não tem como alguém dizer para mim, eu não percebi que fulano, ciclano estava doente. Isso não existe. Não tem como não perceber. Não, né? existe. Você gente. tem que olhar para os lados. E se você conhece alguém que esteja passando por esse momento, com esses sintomas que a Claudine está falando, não deixa passar desapercebido, né? Interceda, faça a pessoa procurar ajuda, e muitas vezes a pessoa não tem essa força interior, como eu falei no começo, né? A pessoa tem que buscar lá dentro e muitas vezes ela não consegue. Então, gente, a nossa mensagem aqui é justamente essa. Se você não consegue se reconhecer doente, ou se você não consegue entender que alguém do seu lado está doente, peça ajuda mesmo. Se questiona o tempo inteiro.
porque só assim, dessa maneira, você vai ressurgir como a Claudine ressurgiu. Exatamente, e assim, eu falo, né, o que eu aprendi ao longo desses anos todos. Eu estou aqui hoje, resiliente, dei a volta por cima, perseverante, primeiro porque minha fé em Deus, eu sozinha não conseguiria, né? Segundo, porque o sofrimento, né, leva a você alcançar o objetivo final e há um sucesso, nem que seja um sucesso para você mesmo, de eu conseguir, eu sobreviver, porque assim, não tem coisa melhor do que você estar lá no fundo do poço caído e se levantar sempre, não ter vergonha de se levantar, não ter medo de se levantar. Depois que você passa por uma crise de depressão, nada para você mais você não vai dar conta de superar, né? A mesma coisa quando você passa por uma perda de uma pessoa que você ama muito, que era tudo para você, você não pode ficar de luto uma vida inteira. Isso não existe, porque a vida para nós continua. Se eu estou aqui ainda e tive a oportunidade de sair da crise da depressão profunda 3 vezes e estou aqui ainda, é porque eu tenho que estar viva. E eu tenho que levar algo bom ao mundo. Missão, né? É tem missão. que cumprir a sua missão. Mas eu não tenho dúvida da sua missão. Sua missão chama Mensagens da Alma. Foi você que encontrou, né? Eu não, você. Foi você que me encontrou. Gente, tudo tem um propósito na vida. A única coisa que você não pode deixar de ter é a humildade. Nós não somos o dono da verdade. Nós não somos soberanos, só Deus é soberano. Não tenha vergonha de mostrar suas fraquezas. Gente, eu falo isso com toda a força do meu coração. Vocês me conhecem, eu estou no ar há quase 5 anos. Se eu tivesse tido vergonha de me tratar, eu não estava mais aqui falando com você hoje. Que deve estar morrendo de chorar agora, porque está passando por isso e não teve coragem de buscar ajuda. Pensou até em tirar a vida. Não faça isso. A vida é preciosa. Isso vai passar. E eu, Claudine, te prometo, eu vivi. Eu não sou médica, eu não sou terapeuta. Eu sou uma pessoa que viveu essa dor. E se você que está me ouvindo passa por esses sintomas que eu estou te falando e perdeu o controle, não pense, vai hoje, vai agora, liga e marca um médico. Não seja orgulhoso ou orgulhosa. Não ache que você é soberano ou soberana, ou que porque é uma doença na mente que as pessoas têm preconceito, que você vai deixar de viver e ser feliz. Conversei com Claudine Zatter, que é essa pessoa linda que ressurgiu realmente, que hoje é uma mulher feliz, plena, absoluta, com a missão de levar essa palavra. Ela fez questão de fazer essa entrevista justamente para mostrar isso, que a gente não pode ter preconceito com pessoas que têm depressão ou que têm alguma síndrome ou que têm algum transtorno. A gente tem que dar a mão e se você não puder ajudar, pelo menos não atrapalhe, porque dá certo. Olha aí. Deu certo e continua dando certo. E com essa missão, né, Cláudia, de ajudar as pessoas. Então, gente, eu quero agradecer muito a presença querida tua há tantos anos no nosso programa, né, levando essa palavra todos os dias, levando uma mensagem que vem da alma. E é isso, gente. É muito bom poder ter você do nosso lado, é um orgulho para a gente, é um presente de Deus para quem está ouvindo agora, né? Tanto de um lado quanto de outro. E se você está vendo isso nas redes sociais, curta, compartilhe, comente, porque o seu comentário, a sua participação é extremamente importante para nós. E se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha nesse exato momento, porque você só vai fazer a sua parte. A gente precisa fazer a nossa parte.